amigos de Paulista, nós estamos dando continuidade à sabatina com os candidatos a vereador da nossa cidade. Eu sou o jornalista Pedro Tinoco e a gente vai entrevistar agora Gilberto Sabino, que é candidato a vereador pelo PSDB. Gilberto, seja muito bem-vindo a essa sabatina promovida pelo Sindicato dos Professores do Paulista. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade da executiva do partido ter me indicado aqui para poder apresentar as propostas da nossa candidatura para a cidade, para a educação, para a saúde, para a cultura, para o turismo, para ver se Paulista finalmente chega em um ciclo novo de desenvolvimento. Não apenas crescimento que incha a cidade, mas que desenvolve. E que, infelizmente, o nosso legislativo municipal ele é corresponsável, porque sempre, quase sempre, geralmente, aprovam tudo que o nosso executivo municipal faz. Gilberto, eu gostaria de primeiramente lhe perguntar o seguinte: você é um sindicalista e licenciou-se da presidência, né, do Sindicato dos Professores para disputar essa eleição. Por que dessa candidatura? Porque em várias conversas com professores, mães de estudantes e moradores da cidade, eles sentem uma ausência tremenda de uma representação orgânica da educação na Câmara Municipal. E aí vem muitos problemas enfrentados na educação, porque nós não temos um representante efetivo, que tenha total independência, que não pergunte aos representantes, que não pergunte aos professores. E isso aí, o que o prefeito pensa disso? Então, já escutamos muitas vezes, quando fomos na Câmara, a seguinte frase: e o prefeito acha o que disso? Já perguntou ele já? Não, a gente não quer saber o que é que ele pensa. A gente quer saber que isso aqui é lei, tem que ser sancionado, tem que ser executado, tem que ser assistido e, infelizmente, a Secretaria de Educação não está fazendo aquilo que deveria. Por isso estamos aqui reclamando. E aí, muitas vezes, Pedro, botam panos quentes e a coisa não cresce, não se desenvolve como deveria acontecer. Então a categoria, digamos assim, ela não se sente representada e aí nasceu essa candidatura a partir desse sentimento. Isso, a categoria, ela literalmente não se sente representada, as mães não se sentem representadas e muitos moradores também, eles falaram o seguinte: poxa, se nós tivéssemos outros representantes como vocês nas outras áreas, seria muito bom, porque a coisa iria acontecer. Não é porque a educação na cidade está avançando como nós queríamos, mas o avanço que aconteceu na educação foi por conta do suor e trabalho nosso, das mães, dos professores, das professoras, dos estudantes, que juntaram todos que fazem educação e foram à luta, foram às ruas fazer a coisa acontecer. E aí veio a indagação até de uma pessoa que é muito importante, não vou falar o nome dela porque não estou autorizado a falar o nome, mas em uma audiência pública ela disse: olha, vocês estão reclamando muito da educação e têm o direito de reclamar, a coisa está andando, não como devia, mas aos poucos, com muita luta, muita pressão. Imagine, Gilberto, a saúde, que não tem uma pessoa como vocês para lutar por ela. A saúde literalmente está na UTI, literalmente está abandonada. Então, por que não ousar sair do campo meramente sindical, porque nós temos um teto, e daqui para frente é o legislativo, nós darmos um passo e ocupar um espaço na Câmara Legislativa e ser de fato um espaço popular das pessoas que querem que a cidade se desenvolva e sair desse ciclo que só arruína e afunda a Paulista. No caso, você conseguindo esse assento, o que é que você acha, o que é que pode ser feito assim para dar esses saltos a mais a partir de uma representação sua em relação à educação? O que pode evoluir com um vereador, digamos, com essa bandeira como uma bandeira principal dentro do Poder Legislativo? Pronto, Pedro. Só uma das coisas de tantas que eu posso falar aqui, por exemplo, são projetos de lei que chegam de forma silenciosa na Câmara de Vereadores e só o vereador tem acesso. E, de repente, quando a gente vai ver, a lei foi aprovada. Ninguém sabe daquela lei. Já aconteceu isso aqui, da destruição do nosso exemplo, na época, algo muito da categoria, da destruição do plano de carreira dos professores, lá em 2016. E houve um levante na época. Fomos atacados, fui ameaçado, foi parar na polícia. Então, evitar
que coisas desse tipo aconteçam. Acesso a papéis da prefeitura, a balancetes. Exemplo, nós, enquanto professoras, professores, pais, mães de estudantes, todo o acesso é lento, porque as leis que existem não são aplicadas. Tem a lei de acesso à questão da transparência. Então a gente pode ir lá pedir um valor, quanto foi isso? Estou aqui só resumindo, pedir a informação à prefeitura e eles não dão. Aí vai via Conselho do Fundeb, aí vem a resposta da Secretaria de Educação. O Conselho do Fundeb só pode cobrar sobre os valores do Fundeb. Mas não tem a lei de acesso à informação, a lei de transparência, que é nacional. Por que não acontece? Então você percebe, se o sindicato cobra, mas por que o sindicato quer saber dos valores oriundos das verbas repassadas pelo governo federal para a educação? Por que não é via Conselho do Fundeb? Daí a importância de ocupar os conselhos, que nós hoje estamos ocupando. Conselho do Fundeb, Conselho da Merenda, o Conselho Municipal de Educação, que na eleição aconteceu algo que nunca aconteceu em Paulista, os coronéis que gostam de mandar, que aos trancos e barrancos querem o retrocesso, fizeram até uma votação vigiada. Isso nunca aconteceu, com presença de um secretário e tinha, infelizmente, uma professora secretária promovendo tudo isso. Foi uma vergonha e o que nós falamos no dia, falamos em qualquer momento, qualquer lugar, porque nós não devemos, não temos medo. Por que vai ter medo? A gente fala muito que o medo é o combustível do opressor na população. Então, com a população medrosa, com medo dessas pessoas que são iguais a nós, só estão exercendo uma função diferente, tudo vai continuar como está, favorecendo os poderosos e sacrificando a vida do povo. Eu já fui aluno da rede municipal, hoje sou professor da rede municipal e nós sofremos muito com esse ciclo que dura muito tempo na cidade. E assim, quando a população, uma categoria, elege um representante, essa categoria ela passa até a ser mais respeitada, né? Porque ela dá uma demonstração de força. Isso. Ou seja, se a sua candidatura ela obtém êxito, aí o próprio professor vai ser observado com outros olhos, né? Parece que às vezes no Brasil a gente fala muito disso, né? Que as pessoas, a sociedade, às vezes ela dorme um pouco, né? Então, quando ela desperta, ela passa a conquistar mais, né? Eu acho que tem esse sentido também, essa candidata. Tem muito, foi muito boa, eu agradeço a sua fala. Nós podemos falar agora em relação à articulação que nós fizemos em relação ao novo Fundeb. Nós criamos uma frase, quem luta tem registro, quem não luta espalha fake. Eu tenho o registro da nossa movimentação em Brasília para a aprovação do novo Fundeb. E nós conseguimos isso, na época lá, com a deputada que hoje é senadora, professora Dorinha. Então, a professora Dorinha, uma professora, foi que fez com que o Fundeb, que era decenal, tinha início para começar, meio e fim, e ninguém viu, na época lá atrás, que poderia ter feito, deixou ele permanente. Nós, da Frente Norte-Nordeste pela Educação, conseguimos, com articulação pesada no Congresso Federal, professores, imagine com mandato, articular com deputados e com senadores a aprovação do novo Fundeb mais amplo, porque atinge mais categorias, mais profissionais da educação, com mais recurso e permanente, mais que dobrou o dinheiro do oriundo das verbas do repasse do Fundeb por conta dessa articulação que nós temos. Enquanto nós estávamos lutando lá, outros estavam dormindo aí em vários estados, mas temos um registro da época. É só ir na rede social na época mostrar, a gente estava lá fazendo isso. Então imagine agora, com a oportunidade, a categoria mostrar que está unida e dar esse voto de confiança para conseguirmos, de fato, ampliar o poder de força e articulação aqui em nossa cidade. Porque é interessante, porque assim, na teoria, né, todos os políticos falam da importância do professor, o professor forma todos os outros profissionais, sem educação o país não se desenvolve, né? Mas isso parece que depois que termina a eleição, fica aquele discurso, aquilo passa e o professor continua sendo desvalorizado, as escolas continuam precárias, né? Isso. E
Eu acho que a partir de um momento assim, de uma eleição de um representante, é possível que isso comece a mudar, né? Porque isso são verdades que são ditas, mas que depois elas são esquecidas, né? Uma vez em uma reunião com o governo, na época, não foi essa gestão, foi a anterior, eles colocaram na mesa. Na época, a secretária do sindicato ficou assustada, porque eles disseram, esse grupo, esse segmento, nem aqui vota, então que faça, era uma maldade que iam fazer, iam tirar uma verba, uma gratificação daquele segmento. Eram as professoras de educação especial, aqui, que agora é educação inclusiva, na época especial, por isso que eu falei especial. E aí nós falamos, não é assim que se faz, não. Só porque, então vejam, eles medem pelo voto, porque é o interesse, faz, mas volta. E aí vem a necessidade da categoria em si amadurecer as pessoas, de modo geral, não só professoras, não só professores, mas as pessoas que vivem a cidade, amadurecer, não anular o voto, votar, estudar o candidato, estudar a proposta, estudar a história, porque tem muita gente que já passou, quer voltar e fez o que no passado? Destruir a cidade? Botou a digital para tudo que o executivo queria fazer e fez, e o dinheiro foi pelo ralo. Voltou para o desmantelo da educação. Então nós acreditamos que pode sim mudar se as pessoas finalmente amadurecer politicamente, analisar o candidato, a história do candidato, o que ele fez no passado, o que ele faz hoje e ver se mudou de posição, se mudou o discurso ou permanece a mesma pessoa. Se permanecer a mesma pessoa, vote nele. Mas se você está vendo aquela pessoa que lá atrás tinha um discurso, criticou fulano, criticou Beltrano e agora estão nos abraços, nos afagos, desconfie, porque esse está hoje lhe abraçando, mas amanhã vai lhe atacar, porque ele vai dever o mandato, não a você que votou, mas que investiu nele financeiramente. Então amadureça, vote consciente, vote diferente. Isso é uma coisa que a gente precisa falar também, que é assim, o processo de demonização, digamos, da política, né? Então é jogar todo mundo na vala comum, dizer que todos são iguais, que todos vão vão trabalhar contra o povo, né? Mas existe essa responsabilidade, né? Como você mesmo estava falando, de o eleitor ele passar por um processo de escolha, né? De estudar, de realmente passar uma peneira para colocar lá pessoas que representem eles, né? Isso, até ontem teve uma reunião, eu contei a seguinte história. Nós temos 10 eleitores aqui, 5 revoltados com tudo que acontece. Pô, anula o voto. Esses outros 5, vem um espertinho ali, uma espertinha, e infelizmente acontece isso, compra o voto deles. Esse espertinho, essa espertinha, com esse voto, é eleito. E esses 5 que podiam fazer diferença, se anularam. Disseram, vá lá, continue com esse ciclo ruim na nossa cidade, que depois vou continuar reclamando, mas vou me anular, não vou fazer nada, vou botar mordaça na minha boca, porque de forma efetiva eu não vou mudar a realidade. Então, para mudar a realidade, a gente tem que mudar o pensamento e, principalmente, mudar as ações. Que adianta mudar o pensamento, ter aquilo que eu falo muito, amor afetivo, gosto muito de você, eu sou muito preocupado com você, mas nunca faz algo efetivo para você. Aquela parábola, né, da pessoa que está lá ferida na estrada, aí passa um religioso, passa outro, ninguém ajuda. Vou rezar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou orar. Mas vem um que não é nada, desce do cavalo, desce do burrinho, desce do carro e levanta aquela pessoa, cura a ferida dela, leva para o hospital. Aquela pessoa agiu de fato, viveu mais o amor de Cristo, como muitos falam, que sou cristão, sou isso, sou aquilo, do que aqueles outros ditos religiosos. Então, o eleitor precisa amadurecer, não anular seu voto, porque você anulando seu voto, você permite que aquele que você não suporta perpetue no poder. Pronto, a gente chegou praticamente à metade da entrevista, né? 15 minutos, e como não poderia deixar de ser, claro, a gente tinha que enfatizar a questão da educação, porque você é ligado ao setor, né? Mas a gente tem outros temas aqui que a gente queria conhecer, saber o que você pensa, por exemplo, sobre a questão da saúde, a saúde pública, especialmente a pública municipal. Olha,
a nossa saúde literalmente sofre uma ausência de gestão. Existe, né, a figura da secretária na nossa cidade, que tem que ter, mas tá lá. É tipo um quadro na parede. Tá lá no quadro na parede e a gente olha pro quadro, passa por ele, olha de novo, passa. Quadro para uma coisa não, só sei que tá ali. Porque vejo, a mesma coisa é a nossa Secretaria de Saúde. Tem uma pessoa à frente, mas que efetivamente não se tem nada. Como é que um posto não tem dentista, não tem a sala, exemplo, visitei recentemente o posto lá no Truru. Não tem dentista, não tem sala, fecharam a sala. Quando chove, ninguém sabe se chove mais dentro do posto ou fora do posto. Não tem gás, não tem soro. Até a vacina, que é um repasse que vem do governo federal, não tem em Paulista. Muitas mães, muitos pais vão vacinar os filhos em outras cidades, vizinhas, aqui à nossa cidade, porque não encontra a vacina em nossa cidade. Ah, não, é na quarta-feira. Chega na quarta, ah, não, acabou. Por que acabou? Chegou cedo, está naquela fila, de madrugada, e não tem nada. Então, infelizmente, como essa pessoa disse para a gente lá atrás, a nossa saúde está literalmente na UTI, em coma, em estado vegetativo, porque ela não gera saúde. Eu tenho uma crítica muito forte à antiga gestão, nesse ciclo, né, que tinha posto com cerâmica, bonitinho, tudo, mas não tinha médico, não tinha nada. Era vazio, era oco. E agora o prédio está destruído, mas continua sem nada. É esse ciclo, eu falei a você, que dura aqui há uma eternidade e as coisas não vão acontecendo para valer como poderiam acontecer. E o nosso legislativo é corresponsável porque sempre são, quase sempre, geralmente, situação. E se torna até oposição, Pedro, quando está lá, pertinho do ano eleitoral. Aí vira oposição de repente e começa a atacar a gestão. Mas agora, por que não fez trabalho antes? Ok. Vamos tentar correr aqui nos pontos, porque tem aqui perguntas, né, que os professores também enviaram. Vamos tentar acelerar para a gente dar tempo de ver o que o pessoal, os professores e internautas enviaram pelas redes sociais. O próximo assunto é mobilidade urbana, né? Um problema que existe em várias grandes cidades, mas que em Paulista parece que é mais difícil, né? O que você pensa, o que é que você propõe para a questão de mobilidade na cidade? Olha, aqui Paulista é um caso particular porque ela é atravessada por vias estaduais, né? Tem a PE15, a PE22, a Cláudio Gueiras, que é a PE01, mas os bairros, eles não se conectam como poderiam se conectar. Isso estou falando aqui até das vias, né? Transporte, passagem de carro, de veículos, sem falar na questão da ciclofaixa, que não tem. Ah, mas não tem ciclovia, não tem ciclofaixa? Imagina ciclovia. Que seria, teve projeto de lei aprovado, teve pessoas, políticos de autoridade, que fizeram até lei e não bateram, não fiscalizaram, não cobraram aquilo que foi aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito. Ué, foi sancionado, mas por que não foi feita? Então, temos bairros que se conectam, por exemplo, tem uma conexão entre Jardim Paulista Baixo, Paratibe, nesse bairro mais para cá, da Paulista, como alguns falam, Paulista Antiga, Paulista Velha, mas a gente vai lá para a praia, tem uma Cláudio Gueira, a principal, e a paralela, ela não é completa, ela não é calçada de forma contínua, tem umas partes da paralela da principal do Janga. Então está lá um sufoco. E, ironicamente, lá atrás, por ausência de um trabalho também de fiscalização do Legislativo, foi aprovado o shopping do Janga, né, que agora, graças a Deus, o Janga cresceu muito, muito morador, é impossível não ter comércio naquele shopping que estava quase ruindo. Foi autorizado fechar a rua. É como se eu agora fosse para Olinda, aí com a justificativa do empreendimento novo em Olinda, que vai gerar emprego, porque eles lançam essa coisa para gerar um factoide e impedir um trabalho sério. O pátio ele pode bloquear a rua na frente dele. Foi o que aconteceu aqui em Paulista. Em Paulista fizeram, porque, infelizmente, o pessoal no Legislativo dão carta branca a tudo que faz no Executivo. Então dá para fazer sim um trabalho sério, conseguir recurso federal para fazer com que a mobilidade em nossa cidade aconteça de fato, com um trabalho sério. Agora tem que ter fiscal, tem que ter vontade, na verdade, de trabalhar, que isso aqui em nossa cidade muitos não têm. Vamos lá agora para turismo. Turismo, falo muito
que aqui em nossa cidade tem um litoral enorme, 14 quilômetros de praia, e que mataram nossa praia. Ah, não, só a mudança climática, tem sim mudança climática. E Jaboatão passa por isso, por mudança climática também, como passa Paulista, como passa Olinda, como passa Recife. Mas por quê? A orla de Jaboatão está como está hoje. E a de Paulista, que passou por uma intervenção no mesmo período que a de Jaboatão passou, está destruída. Porque empregaram aqui uma técnica, que é daquela dos degraus, aqueles sacos de concreto de cimento, na praia, que impede completamente a mobilidade. E todos sabiam na academia, quando ia à academia, nas universidades, que aquela técnica já não era utilizada no mundo, porque ela não surtiu efeito aonde foi colocada, onde foi empregada. Exemplo, a cidade de Caucaia, aqui no nosso Nordeste, a prefeitura que eu digo foi o prefeito, foram os vereadores, todo mundo, para lá, para Caucaia, ver a obra, que seria a solução, ao invés da engorda que foi feita em Jaboatão. Todos sabiam que não ia prestar. O pessoal veio de lá de Caucaia, está na imprensa isso, é só botar no Google que você vai ver. Deu uma ressaca lá, destruiu tudo. Mesmo assim, executaram a obra aqui. Por quê? Se já eram alinhados com o governo estadual, se eram alinhados com o governo federal, fizeram com que chegasse mais verba para Paulista. Não se sacrificaram, não se esforçaram, não trabalharam, fizeram um paliativo e ainda tem gente dizendo, bate no peito, eu salvei a aula. Não salvou, fera. Tu ferrou ela mais ainda. Porque hoje está aí tudo jogado a maré, de forma natural, como aconteceu no mundo todo, onde ela foi empregada. Está tudo revirado, impedindo passagem de pessoas com pouca mobilidade, idoso, idosa, crianças. Então, as pessoas não desfrutam mais da orla por conta disso, porque fazem sempre um penduricalho, fazem algo de qualquer jeito. E isso não pode acontecer. Muitos na educação lá atrás, Pedro, falavam, mas Gilberto, esse trabalho que vocês fazem é muito chato, demora muito, mas tudo é feito. Eu aprendi lá com o meu tio em Caruaru que tomate boa é cara, é difícil ter na feira, mas tomate podre qualquer um dá, o fácil não presta. É bom lá o difícil e a gente fazer com que esse difícil aconteça. Certo, vamos lá agora para a cultura, né? Qual o seu pensamento? A cultura e a educação é um pouco interligado, né? Muito demais. O que é que você pensa sobre cultura? Qual o trabalho que pode ser feito no Legislativo para apoiar os produtores de cultura de Paulista? Olha, a cultura aqui é abandonada. Até o repasse do governo federal, pela lei, não chegou. Demorou um ano para o pessoal começar a receber aqui esses repasses do governo federal que os grupos tinham direito de receber. Nós temos, eu falo muito, aqui em Paulista, temos duas relíquias, Pedro, que é o Forte de Pau Amarelo e as ruínas da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes Maranguapes. E duas marcam um importante fato da história nacional. Por isso que eu falo que tem duas relíquias históricas que podiam ser vastamente exploradas. O forte por onde entraram os holandeses, do Brasil holandês, foi aqui em Paulista. Então tem alguns falando, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Poxa, tivesse tanto tempo na Câmara, por que não fizesse esse período todo? O que tu estava fazendo? Não é? E temos as ruínas da igreja do Nossa Senhora dos Prazeres, dos Montes Maranguapes, que é irmã gêmea. Uns até brincam, Gilberto, não é irmã gêmea, não, é gema, que é diferente. Porque a que foi construída em Jaboatão foi também construída aqui. Eram idênticas na época. Mas você repara, né? Jaboatão, que não é essa coisa toda, mas assim, a gestão, mas está preservado lá. E aqui está uma ruína, porque representa a capacidade técnica de compromisso de gestão de todos que passaram na gestão pública em nossa cidade. Está abandonado. Imagine hoje nós pudéssemos explorar essas duas relíquias para realizar festivais de cultura popular, fazer encenações. Temos em Recife, Marco Zero, todo ano o Baile Menino Deus. Imagina agora, todo ano a encenação da invasão do Brasil holandês aqui no Forte de Pau Amarelo. Não tem como.
tem como fazer. Por que não faz? Lá, pegando as ruínas, tem um festival da Pitomba, gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza para a cidade. E por que aqui também não fazer um festival lá nas ruínas dos Montes Maranguapes? Hoje está lá, tudo abandonado, tudo se destruindo e ninguém querendo preservar. Sem falar do Porto Arthur, que temos aqui no Rio Timbó. Olha, vamos rapidinho, que faltam acho que só 5 minutos para falar sobre meio ambiente. Rapidamente, eu já vou pegando aqui as perguntas. Pronto. Fale aí alguma coisa sobre meio ambiente, como é que você vai atuar na Câmara. Olha, meio ambiente aqui em Paulista, meu Deus do céu, tá muita coisa destruída. Ah, Gilberto, tu é contra o desenvolvimento, está crescendo a cidade, está tendo prédio, está gerando renda. Pessoal, uma coisa é se desenvolver, outra é crescer de qualquer jeito, tá? Exemplo, temos uma obra de revitalização das margens do rio Paratibe. Aí você vai ver a obra, o pessoal está desmatando, destruindo a mata ciliar. Para quem não sabe, mata ciliar é a plantinha, tá? Que fica do lado do rio, que protege o leito do rio, da areia entrar no leito, e o que acontece? O rio fica raso e a água sai do curso e começa as enchentes. Áreas em Paulista que nunca tiveram enchente, agora está tendo, como ali próximo ao Mix Mateus, daqui da PE 22, ali ao lado da Igreja do Amor. Está tendo enchente, aquela hora nunca aconteceu isso. Mas por quê? Por conta da intervenção humana, da pior forma possível. Uma obra ao lado do shopping de Paulista. É desenvolvimento. Não é. É crescimento, é inchaço. Aterraram, Pedro, uma área de várzea ciliar. Quando o rio transbordava, ele ocupava aquela área. Denunciei isso desde 18. Mas continuaram a obra. O MP parou um período, mas atoraram o barro hoje, uma área que era uma depressão, está uma elevação. Vai chover, e forte. Aquela área que ocupava aquela depressão vai para onde? Vai para a via. Vai atrapalhar a vida das pessoas. Vai haver transmissão de doença suja, de água por contato com água suja. E, infelizmente, o nosso legislativo é corresponsável por isso, por nada ter feito. Ou se fez de forma muito silenciosa, que ninguém viu, ninguém ouviu do seu trabalho. Pronto, vamos entrar tudo isso que foi falado antes, dos problemas que muitas vezes aparecem, vem de uma situação chamada corrupção, né? Fale um pouco sobre combate à corrupção, para a gente tentar falar aqui, colocar as perguntas. Em relação ao combate à corrupção, muita coisa que acontece de corrupção no poder público são dois fatos, né? Superfaturamento na compra de mantimentos para a saúde, para a educação, e a outra é obra superfaturada também, que a obra ela inicia, mas não termina. Fica lá se arrastando. Temos denúncias, inclusive, em relação a isso, aqui no nosso município. E das dois fatos, viu? Tanto de uma como da outra. Na educação, não podemos fazer enquanto entidade em relação à saúde, por questões legais. Mas nós temos uma proposta numa obra, ela tem uma seguradora. E essa seguradora, ela ser acionada se aquela obra ela sofrer algum problema. Mas aí você pergunta, Gilberto, como assim? Vamos lá, a obra tem um período de 6 meses para concluir. Só que está se analisando que ela está se arrastando, que a construtora lá, ela não está fazendo o trabalho de forma coerente, correta. Vai demorar, não vai ser só 6 meses, vai virar 1 ano, um exemplo, se ficar naquele ritmo. Aí aciona a seguradora. E a seguradora, que é uma empresa privada, para não perder recurso, que vai querer que a coisa ande, que ela não vai querer gastar dinheiro com construtora, o que é que ela vai fazer? Vai pressionar a construtora a executar corretamente esse serviço. Aí você pergunta, mas Gilberto, isso funciona? Funciona em muito país desenvolvido. E por que aqui não? Aí muitos falam, Gilberto, tá falando em país desenvolvido, aqui é Brasil. Vê, teve agora a Olimpíada, né? A gente fala o mal do vira-lata, a síndrome do vira-lata. A gente viu as condições que os atletas nadaram em Paris, na fossa praticamente. Aqui no Rio não foi assim. Então, bora deixar de ter a síndrome de vira-lata.
dá sim para fazer diferente, basta querer. Pronto, a gente já praticamente estourou o tempo, mas vamos aqui com algumas perguntas. Como você pretende auxiliar o Executivo em estabelecer um compromisso oficial registrado pelo Simprop e Corpo Jurídico para o rateio dos precatórios do Fundef? Olha, isso foi boa pergunta em relação ao precatório do Fundef. Todo pagamento, Pedro, que está acontecendo hoje a nível de Brasil, a nível de Norte e Nordeste, é fruto da nossa articulação enquanto Frente Norte-Nordeste pela Educação. Só que, infelizmente, aquilo que era bom em Paulista, porque o dinheiro chegou antes do tempo na cidade, tornou-se ruim. Por quê? No legalismo, o STF, com o Tribunal de Contas da União, disse quem chegou o recurso, o dinheiro, na cidade, antes da emenda constitucional, que eu tenho digital, posso mostrar até a foto depois, se quiser, de um deputado falando, porque é interessante quando eu falo de mim, né? Você fala de você, muito fácil, você falar de si própria. Bom é quando o outro fala da gente. Então, um deputado, Pedro Vilela, falando que estava tendo a última reunião com a Frente Norte-Nordeste. Estava estabelecido 60% para os professores, 40% para a manutenção do ensino. Então, nós conseguimos isso para o Brasil. Mas em Paulista, olha o nível da gestão. Por isso que eu comparei as ruínas de Maranguape. Pelo fato do dinheiro ter chegado antes, eles se penduraram um dispositivo criado pelo STF e TCU, um acordo de que o gestor que recebeu o recurso, a cidade que recebeu o recurso, antes da emenda, não é obrigado a pagar. Não sou obrigado. Eu sou proibido. Não, tu pode pagar. Faça como o prefeito JHC, lá de Maceió, que está com 87% de aprovação e também das pesquisas apontam isso. O que foi que ele fez? Ele fez o correto, ele foi quem articulou no Congresso, junto a nós, professores, lá atrás, antes de virar prefeito, a possibilidade de pagar. Então perceba, quem faz o bem, o povo lembra e quer eleger. Quem faz o mal, o povo tem repulsa, tem rejeição. E aí vai o time do mal, que a gente fala muito na Frente do Nordeste, querer comprar de volta doidada. E as pessoas boas que poderiam fazer diferença vão anular. Não anule, vote diferente, para a gente mudar esse ciclo aqui na nossa cidade. Pronto, a gente só tem agora um minuto que é para você fazer suas considerações finais e eu vou fazer uma pergunta, você junta tudo nessa última fala, né? Okay. Qual a sua proposta para favorecer a renovação do quadro efetivo de servidores por meio de concursos públicos? Olha, grande. Já é para responder e finalizar. O último concurso em Paulista, que é o concurso da educação, no caso, de 2016, foi fruto da luta de 2015 dos professores, onde foi assinado um termo de compromisso em dezembro de 2015, onde a prefeitura se comprometia em realizar concurso. Infelizmente, a gestão municipal, novamente, esse ciclo que dura muito, fez uma lambança. E aí entrou o Ministério Público, querendo bloquear o concurso, conseguimos destravar com o promotor Fernando Falcão o concurso em 18. Conseguimos, Pedro, triplicar o número de pessoas que seriam convocadas. Era 298, 292, algo assim. Foram mais de 700 pessoas empregadas por puro trabalho nosso na educação. Então, se nós conseguimos fazer com que um grupo de pessoas, pais, mães, jovens, professores e professores, fossem empregados, ter renda, fazer o dinheiro circular, educar as crianças, atender as crianças com deficiência, por que não conseguir fazer que a prefeitura acabe esse ciclo que dura, muitos não querem o penduricalho, querem o velho comissionado, nada contra o comissionado, mas o comissionado ele é frágil, porque ele não vai poder ter altivez de reclamar. Porque se reclamar, por conta do chicote do público, vai querer cortar a pessoa. E aí vem a importância da pessoa ter o seu emprego estável para poder fazer com que esses que estão aí com mandatos trabalhem de forma correta e coerente. Daí vem a importância do trabalhador que tem o concurso público na bagagem para poder fazer com que a roda gire, e é o que nós queremos. Nós queremos que a roda, o emblema de Paulista, que tem aquela rodana, que eu via quando era criança, a gente estudava a história da cidade todo ano, e engraçado. O fato de ter estudado a história de Paulista quando era criança me ajudou a entrar em Paulista, porque eu fui quase 10 em tudo, em relação à história daquilo que eu aprendi quando era criança. Então, olha como eu aprendi bem com meus professores, que nós chamávamos de tias, né? Lá no Carlos Alves, no Marcos Freire,
no Firmino da Veiga. Deu a oportunidade de estar hoje servidor público, professor da rede. Então, o que nós queremos é que as pessoas que estão nos ouvindo hoje, elas passem a ter um voto diferente, passem a agir diferente, não só pensar, e ter a coragem de ousar. E a população que está também nos ouvindo, se chegar alguém no dia da eleição, o que acontece? Oferecendo lá um dinheiro, eu não queria que não pegasse, mas se pegar por questão de necessidade, não volte naquele que quer lhe comprar, porque depois você vai passar um ciclo de 4 anos na miséria, sem um posto funcionar, com a escola precária, com a via esburacada, sem ser tratado com dignidade. Por isso pedimos que no dia 6 de outubro vote diferente. Vote 4, 5, 6, 7, 8. A mudança que tanto queremos, ela primeiro começa conosco. Obrigado.